Acabamos de ouvir, quer dizer, eu acho que a ANECA apresentou bem todas as metas, né? A questão da desigualdade realmente é bastante complicada na educação brasileira. O Mansueto fez um quadro real e dramático da situação de financiamento. O Plano Nacional, quer dizer, a despeito dele ter sido discutido longamente durante 4 anos e ter sido aprovado por unanimidade por todos os partidos políticos do país, né, ele, já quando foi aprovado há 1 ano e meio atrás, ele apresentou metas muito ambiciosas em várias dimensões, né, e hoje nós temos um cenário de forte restrição fiscal, como o Mansueto acabou de mostrar, e uma crise política que torna ainda mais incerto o avanço de uma agenda de reforma, né? Eu acho que é esse o contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Então, ao ver as metas que a ANECA apresentou, aqui eu estou vendo tudo muito pequenininho, porque parece que o meu óculos não está funcionando muito bem, está pequeno, ninguém vê. Então, bom, mas as metas, depois, se alguém quiser, pode ter acesso. As metas, quer dizer, a creche, nós sabemos que muito difícil atingir, mesmo a pré-escola, que no caso da pré-escola não é meta do Plano Nacional, é emenda constitucional, né, de 2007, e temos aí problemas no acesso em relação a algo que a própria Constituição brasileira já estabelecia, que era o direito à educação, né? Com relação, nossa, todos estão pequenos, eu estou horrorizada. Bom, com relação à valorização dos professores, eu creio que os dados do Mansueto mostram praticamente a impossibilidade de nós atingirmos o que se pretende em matéria de valorização dos profissionais da educação do ponto de vista salarial, né? Uma vez que hoje o piso salarial nacional ainda é baixo em relação à média salarial das pessoas que possuem ensino superior completo, né? O salário do professor, em média, corresponde a 76% da média salarial dos profissionais com ensino superior completo, mas quando se faz algumas contas, considerando o valor hora trabalho, o número de horas trabalhadas, férias, uma série de coisas, cai um pouco, mas ainda assim há uma diferença muito importante. Nós sabemos que remuneração é importante para atrair melhores e mais comprometidos profissionais para a carreira docente, mas há um problema anterior, que é a questão da política nacional de formação de professores, né? Nós temos no Brasil uma formação inicial muito ruim. Eu acho que a professora Guiomar está aqui, Eunice, Rose Neubauer, tem muita gente aqui que trabalha com formação inicial. Há várias pesquisas que mostram que não temos no Brasil uma experiência de formação inicial consolidada que realmente dialogue com a rede de escolas públicas. Portanto, mesmo as pesquisas que o Ministério da Educação financiou há 2, 3 anos atrás, como da Bernadette Gatti, da Unesco, Fundação Carlos Chagas, uma série de pesquisas, elas praticamente mapeiam em todo o território nacional a inadequação dos currículos de formação inicial, tanto os oferecidos pelas universidades públicas como pelas privadas, né? Um outro ponto que também está em pauta na formação inicial é que os professores, em geral, são formados por universidades privadas e a maioria dos alunos frequenta escolas públicas, e os alunos egressos das universidades públicas não abraçam a carreira do magistério. Isso é, em parte, verdade. Uma pesquisa recente do Ministério da Educação mostrou que a maioria dos professores de ensino médio nas áreas de ciências da natureza e exatas são egressos de universidades públicas e não de universidades privadas. É uma pesquisa recente do INEP que mostra isso e, de alguma maneira, mata um argumento histórico que todas nós, acho que falamos, que a grande maioria dos professores eram mal formados e frequentavam escolas particulares. Isso, por esse levantamento recente do MEC, já é para a gente pensar mais, né?
E um outro problema, lógico que dependendo do estado, a coisa varia. No estado de São Paulo, como a participação do ensino superior público é muito pequeno, aqui no estado de São Paulo apenas 5% do ensino superior é público, 95% é privado, óbvio que a maioria dos professores se formam em instituições privadas, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar para frente. Eu pus até uma frasezinha ali que o Conselho Estadual de São Paulo está com uma proposta muito interessante de apoio a uma reforma das licenciaturas oferecidas pela USP, Unicamp, Unesp e pelas instituições municipais de ensino superior, que pode ser uma alternativa, entre outras. Eu acredito que um país como o nosso não pode ter uma alternativa, tem que ter muitas. Mas o mais importante, me parece, vou pular aqui a questão do ensino superior, que também está em crise, e as matrículas no ensino superior brasileiro já começaram a estagnar nesse ano, embora a meta do Plano Nacional repita a meta que já estava prevista no Plano Nacional de 2001, né? Apesar disso, nós sabemos que o Brasil não conseguirá cumprir essa meta do ensino superior, porque tem um problema de estagnação no ensino médio, falta de qualidade no ensino médio, abandono do ensino médio, ausência de políticas de melhoria, reforma e mudança do ensino médio. Então, nós temos um problema seguinte: o ensino superior ele cresceu nos últimos 10 anos, sobretudo a partir digamos assim, de uma expansão da matrícula para as pessoas com 25 anos ou mais. Faz 2 anos e meio, 3 anos, os 3 últimos censos, mostram que o ensino superior brasileiro, público e privado, ele está crescendo mais estagnado para as pessoas mais velhas, com 25 anos ou mais, e está crescendo mais na faixa etária de 18 a 24. Entretanto, apenas metade das pessoas com 19 anos no Brasil, de acordo com a última PNAD, tem o ensino médio completo, só 50%, porque você tem um problema no ensino médio e é um problema que não está sendo enfrentado em nenhum lugar. Né, os governos estaduais tentam enfrentar, mas é bastante complicado, né? Então, no ensino superior, nós temos crise e um problema que tem a ver com o ensino médio e um outro problema que é a própria reforma do ensino superior brasileiro não está na agenda e também não está prevista aqui no Plano Nacional. Portanto, eu acho que o Plano Nacional, embora tenha metas ambiciosas, ele também é, de alguma maneira, atrasado em relação a determinados debates. No caso do ensino superior, eu acho que ele ficou devendo, né? Tudo isso vai depender do Sistema Nacional de Educação, que está em discussão, de uma base nacional que está na rua, está sofrendo muitas críticas, tem muitos problemas. Mas eu gostaria de repetir uma frase do ex-ministro Renato Giannini, que, quando ele estava deixando o ministério, ele falou: nós temos um problema com o Plano Nacional de Educação. Nós temos 20 metas, 19 dependem da 20ª, que é ampliar os recursos para conseguir cumprir qualquer coisa. Eu acho que o que o Mansueto acabou de mostrar aponta nessa direção. Quer dizer, são 20 metas, 19 depende de uma que nós sabemos que não vai dar. Então, isso significa que o nosso desafio é muito grande, porque, afinal de contas, nós estamos num país que está devendo para a educação, tá certo? Quer dizer, nós estamos tentando pagar essa dívida nos últimos 20 anos, de uma forma mais acelerada ou menos, mas nos últimos 4 anos os indicadores educacionais pioraram. Essa é que é a verdade, né? Piorou o indicador de desempenho do ensino médio, os anos finais do ensino fundamental estagnou, a alfabetização, que é o mínimo que qualquer país resolve, o Brasil não conseguiu, né? Então, nós temos uma dívida gigante com a população, né? Porque não é possível nós estarmos no ano de 2015 sem termos resolvido sequer o problema de alfabetização. Então, eu acho, sinceramente, considerando os debates que eu tenho acompanhado, participado mais ativamente, nas últimas semanas, por acaso, eu participei de várias coisas, né? Eu vou jogar para vocês uma provocação. Será que nós poderíamos pensar em repactuar o Plano Nacional, considerado esse cenário que nós estamos vivendo e as restrições? Será que adianta bater na mesma tecla
né, das 20 metas que nós já sabemos que serão, que não conseguiremos cumpri-las, né? Quais são as condições que o Ministério da Educação terá, nas circunstâncias atuais, de se envolver com credibilidade para discutir, junto aos estados e municípios, a pactuação do Sistema Nacional de Educação e da Base Curricular Nacional, né? Eu, por acaso, estou participando, como disse a NECA, de um grupo do Sistema Nacional e estou participando de um outro grupo de reforma do ensino médio. Em ambos os grupos, o Ministério da Educação, o CONSED, a Undime estão representados, né? E o que se observa é que o Ministério da Educação não tem uma proposta clara de encaminhamento e que os estados e municípios eles estão tentando, pela primeira vez, eu sinto, nos últimos anos, assumir uma posição mais independente, né? Agora, e como encaminhar uma discussão mais madura junto ao Congresso Nacional, que é outra confusão, né? O projeto de reforma do ensino médio está em fase terminativa no Congresso Nacional, né? Como eu estou nesse grupo de trabalho, a gente tem trabalhado bastante. Agora, como é que isso vai chegar no Congresso Nacional, tendo em vista a crise política, a situação que nós estamos acompanhando, né? A outra coisa é como engajar os profissionais da educação nesse debate. O professor Carbonari, que está aqui, que é o presidente do Conselho Estadual, participou comigo recentemente de um debate em Campinas e disse que ele esteve numas reuniões aí com profissionais de Jundiaí, pessoas muito preparadas e tal, que trabalharam com ele, e ninguém conhecia a Base Curricular Nacional, né? Isso também aconteceu num outro debate que eu participei, a mesma coisa, quer dizer, os profissionais da educação, professores, diretores, coordenadores pedagógicos, eles não têm conhecimento e também não estão valorizando muito esse debate, ao contrário do que já ocorreu no passado. Eles valorizam pouco, eles acham que isso não vai mudar a vida deles, né? Agora, juntar tudo isso com as restrições fiscais, eu acho que, me parece que nós temos aqui um cenário que nos obriga a refletir e a pensar, traçar estratégias que, ao mesmo tempo, possam garantir o direito à educação que a própria Constituição estabelece, sobretudo em relação à educação básica, a diminuição das desigualdades que a NECA tratou e a melhoria da qualidade, sempre com muita cautela e bom senso, porque eu acho que querer tudo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigada.